Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski. Estou aqui hoje com a parte 2 do vídeo de maquiagem para festa. Se você não assistiu, assista a parte 1, porque eu fiz toda a preparação da pele, tanto a parte de skincare, mas também base, corretivo, enfim, todo passo a passo, tá? Hoje a gente vai focar nos olhos, que eu sei que é talvez a maior dificuldade das pessoas na maquiagem. Então eu quis separar, dessa forma eu consigo fazer bem detalhado, bem passo a passo, para que você possa reproduzir na sua casa. Eu aconselho que você assiste primeiro, para você ter uma ideia dos produtos, enfim, e de todo o processo, mas quando você for fazer, vai fazendo junto comigo. Pausa o vídeo, repete o passo que eu fiz, volta o vídeo, faz de novo aquela, sabe? Vai bem passo a passo, você vai conseguir. Praticando, eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos lá, primeira coisa, eu vou usar aqui o iluminador que eu usei na pele, que foi o Soft and Gentle da MAC. E com um pincelzinho assim, achatado, cheguei mais pertinho, que hoje é maquiagem de olhos. Então, com um pincelzinho assim, achatadinho, eu vou pegar um pouco do iluminador e vou trazer aqui abaixo da minha sobrancelha, quase encostando, na verdade encosta na sobrancelha, mas não passa em cima. E eu vou aplicar aqui assim uma área mais ou menos de meio centímetro da sobrancelha. Isso vai iluminar essa área, vai projetar um pouquinho para frente, vai volumizar, mas também vai facilitar bastante quando a sombra que eu vou esfumar for encontrando aqui esse pó iluminador, tá? Pronto. Agora eu vou pegar esta paletinha aqui, que é uma paletinha... Não se apeguem tanto aos produtos, tá? Mas essa é da Pat McGrath. E eu vou pegar um pincel pequeno. Ele não é tão pequeno esse, mas ele vai dar certo. Nesse tom aqui mais clarinho. Se você tem a pele mais escura que a minha, você vai pegar um tom um pouco mais claro que a tua pele, tá? E eu vou aplicar bem no cantinho do olho, bem no cantinho mesmo, tá? Tanto no cantinho aqui na pálpebra de cima, mas também na curvinha e um pouco aqui. É um Vzinho, é o contorno do canto interno do olho. Para entrar uma luz aqui. Cuidado só para não ampliar muito essa área de iluminação. Eu não vou aplicar primer de sombra, porque eu acho que isso pode dificultar o momento de esfumar, tá? E porque eu sei que a minha pele foi bem preparada e vai durar bastante. Pronto, cantinho interno iluminado, certo? Agora eu vou pegar essa paleta, que é a BT Transition da Bruna Tavares, e eu vou usar só essa cor aqui, que é um marrom meio avermelhado, e vou aplicar com um pincel de esfumar, um pincel até que grandinho. Pego o produto assim, aqui veio muito, então eu tiro o excesso no dorso da mão, dou uma espalhada do produto nas cerdas e eu vou pegar pela ponta do pincel, assim a minha mão fica mais leve, e eu vou de fora para dentro. O que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar aqui uma linha que vai do final do olho ao final da sobrancelha. E tudo o que eu for aplicar vai ser dessa linha para dentro, tá? Então eu vou tentar não aplicar nada descendo. Então a primeira encostada vai ser perto dos cílios, no limite dessa linha. E ela vai subir até o côncavo mais ou menos. Então eu faço esse movimento, tá vendo? Ó, de cima para baixo, respeitando essa linha. Tem gente até que põe adesivo. Eu não gosto de pôr adesivo porque eu acho que daí fica muito marcado. Eu gosto só de imaginar a linha. Então, de cima para baixo, aqui nessa parte de fora. E aí, agora que eu já pigmentei bem, eu vou com o que sobra no pincel trazer de fora para dentro, nessa parte alta aqui do côncavo.
E eu ponho na pele, arrasto pra dentro e tiro o pincel. Ponho na pele, arrasto pra dentro e tiro o pincel. Várias vezes, aí fica parecendo que eu tô fazendo vai e vem, mas na verdade eu tô fazendo de fora pra dentro, de fora pra dentro, de fora pra dentro, tá? Vocês estão vendo que tudo que eu faço de um lado, imediatamente eu faço do outro. Por quê? Porque isso vai facilitar para que os lados fiquem simétricos. Se eu faço tudo num olho e depois tudo no outro olho, fica difícil de dosar quanto dessa sombra eu passei num lado para passar a mesma quantidade no outro. Então essa forma facilita bastante. E aí, gente, é porque eu acabo editando os vídeos para eles não ficarem com 3 horas. Mas eu trabalho bastante aqui nesse esfumado. É pouco produto, é melhor você ir adicionando aos poucos do que você ficar pegando mais e mais e mais e aí depois você não consegue esfumar. Então vocês estão vendo que eu só peguei uma vez e eu tô esfumando aquele pouquinho que eu peguei num primeiro momento. Agora eu vou pegar um pouco mais, tiro o excesso porque eu vou pro outro lado. Vocês estão vendo que à medida que foi encontrando com o iluminador, ela se mesclou? E isso facilita aquele degradê. Esse lado eu vou fazer mais rapidinho só pra gente não tomar tanto tempo. Esse primeiro marrom, ele é um marrom que eu optei por ser um marrom mais quente, mas tudo depende do teu gosto, da tua paleta, né? Eu sei que os tons mais quentes ficam melhores pra mim. E ele tem que ser um marrom um pouco mais escuro que a minha pele, mas não pode ser aquele marrom escurão, sabe? Porque ele é o responsável por fazer a transição da maquiagem para a pele. Se por acaso você desceu demais com a sombra, você vai voltar com a esponjinha quando você estava fazendo a pele, que tem um resquício de base, que tem um resquício de corretivo. Você vai colocar ela no cantinho do olho e você vai puxar em direção ao final da sobrancelha, que é para fazer esse recorte, tá bom? Esse pincel, você deixa ele de cantinho, porque é possível que você precise voltar para ele algumas vezes, tá? Agora vou pegar essa paleta, vou voltar para ela. Uma pausa da Laura do Futuro para dizer que agora o vídeo vai ser narrado por um período curto e a gente volta. Eu vou pegar aqui um pincelzinho menor de esfumar. Se eu comparar com o outro, tá vendo? Dá pra ver que ele é um pouco menor. E aí eu vou pro marrom, agora o marrom um pouco mais escuro, não é o mais escurão. Pego, tiro na mão o excesso. Aí eu começo aplicando bem no cantinho, perto dos cílios, respeitando aquela linha imaginária. E eu vou aplicando, como eu apliquei a primeira, só que numa área menor, né? Eu não vou em toda aquela área do marrom mais claro, é mais pontual, é como se ele ficasse dentro do outro marrom. Eu vou esfumando com o que tem no pincel, sem pegar mais produto. Eu vou trabalhando para que essa sombra mais escura se integre ao marrom anterior. E aí o que sobrou no pincel eu ponho ali no côncavo, marcando um pouquinho mais do côncavo, mas vocês estão vendo que é muito pouquinho, né? É realmente só o que sobrou no pincel. E eu não vou até o cantinho, tá? Agora sim eu faço esse vai e vem. Peguei só um pouquinho mais. Tá vendo que tá formando um degradê do mais escuro e aí vai pro marrom intermediário e aí ele se integra na pele. Do outro lado é a mesma coisa. Tira o excesso, pega a sombra, tira o excesso na mão. Bem no cantinho, tá vendo? É como se eu dividisse o olho em 3 partes e é só na terceira parte ali de fora que eu trago esse escuro. É importante dizer que essa maquiagem é uma maquiagem, uma sugestão geral, mas ela não vai necessariamente ficar boa para todo mundo. Depende do formato de olho, enfim. Eu tô tentando trazer uma maquiagem versátil. Agora, se você quiser uma maquiagem mais específica pro teu olho, pro teu formato de olho, pros teus traços, aí eu sugiro que você faça a consultoria comigo. Eu deixo o link aí
para agendamento da consultoria na descrição do vídeo, tá? Porque daí nessa consultoria eu vou te dizer qual é a maquiagem que vai ficar melhor no teu formato de olho. E também, claro, ir te ajudando passo a passo. Aliás, a consultoria foi um pedido de vocês, viu? Vocês que pediram para começar a dar aula, muita gente mandando até e-mail. Você dá aula individual e tal. E aí, como é que eu vou atender pessoas do Brasil todo? Por isso, a consultoria online é uma chamada de vídeo. E aí, eu consigo ver o que você está fazendo e te guiando, fazendo junto com você. Volto com o pincel, tá vendo? Por isso que eu deixo o pincel gordinho ali do lado, porque ele vai ajudar a integrar as cores. Só cuidado para não esfumar demais e daí some, fica tudo parecendo uma sombra só. Daí eu vou pegar um pouco de brilho. Eu prefiro com o dedo mesmo, tá? Porque o dedo entrega mais o brilho. E aí eu vou depositando ali na pálpebra, encostando, tá vendo? Que é pra sombra em pó grudar na pálpebra, nessa área onde eu ainda não tinha aplicado nenhuma outra sombra. E aí eu vou com o dedo arrastando assim, pra ir integrando ao marrom anterior, ao marrom mais escuro. Só cuidado para não cobrir tudo que você fez antes com essa sombra brilhosa. À medida que ela vai encontrando o marrom, vai ficando mais clarinha, né? Ela vai esfumando e vai se integrando ao marrom. Então, eu começo depositando onde eu quero que pigmente mais. Perto dos cílios, na parte que tá sem sombra. E ela vai se misturar tanto aquele clarinho que a gente passou no canto interno, quanto ao marrom do canto externo. Agora eu vou pegar um pincel assim, menorzinho, preciso, mas ele não é aquele pincel duro e super fininho. Ele é pequeno, mas ele é relativamente fofinho. E aí, com esse pincel, eu venho no tom intermediário e vou aplicar aqui rente aos cílios inferiores. E aí, eu vou vir do canto externo até o canto interno, com esse marrom intermediário, esfumando, né? Se você quiser colocar um espelhinho assim pra cima, porque daí vai esticar a pele e você consegue ver o que você tá fazendo. Do outro lado a mesma coisa, então esse marrom intermediário em toda a extensão ali embaixo. E aí eu vou pegar um pincel de esfumar, só que um pouquinho menor, né? Maior do que o anterior e menor do que os que eu usei em cima. E vou passar agora com o marrom mais claro. E esfumar essa região aí de baixo, ali onde afunda o dedo, né, que é o côncavo de baixo, até esse fundinho que eu vou esfumar a sombra, né. Eu tô repetindo o que eu fiz em cima, né, digamos, em outras proporções, mas é a mesma ideia. Peguei esse lápis aqui da Eudora, ele é bem bom, ele desliza. E aí eu vou fazer a raiz dos cílios. Nesse momento não tem problema eu puxar o olho, né, dar aquela esticadinha na pele, porque eu não vou fazer olho gatinho, eu não vou fazer aquele delineado certinho. Então não tem problema, vou fazer com a esponjinha aqui para não marcar a pele, não tem problema eu esticar a pele para ter mais precisão na mão. Só não dá pra fazer isso quando você vai fazer aquele gatinho, porque daí depois que você solta a pele fica um outro desenho. Como aqui eu quero só fazer bem a raiz dos cílios, essa esticadinha no olho me ajuda bastante. Então eu aplico aqui com o lápis diretamente na pele e imediatamente depois eu tenho que pegar um pincel durinho assim pra esfumar. E eu esfumo assim, só passando em movimento de vai e vem em cima do lápis. Tem que ser imediatamente depois, porque ele seca, tá? E aí depois que seca, você não consegue mais esfumar. E como eu não quero nada muito marcado, eu passo o lápis primeiro e depois já esfumo com o pincel. Aqui desse outro lado eu vou puxar com o dedinho mesmo. Só cuidado pra não borrar, não tá com a mão suja, senão vai borrar sua maquiagem. Cuidado na hora de esfumar pra não ir subindo muito, sabe? Esfumando, aí vai ampliando a área. Depois, quando você abre o olho, só dá pra ver o preto, não dá pra ver o restante da maquiagem, porque ficou muito grosso. Então, é bem rente aos cílios.
Agora eu vou pegar esse tom mais escuro da paleta, que é um quase preto, não é preto, mas é um quase preto. Com aquele mesmo pincel que eu passei embaixo, e eu vou dar uma escurecidinha no cantinho de fora, bem o cantinho mesmo, tá? Como se fosse um delineado esfumadinho, mas eu não tô fazendo aquele puxado, alongado pra fora do olho. É ainda respeitando aquela linha imaginária que vai do final do olho ao final da sobrancelha. Esse truque dá uma levantadinha no olhar. Agora com esse outro pincel eu pego assim pra esfumar, pra não deixar marcado. Do outro lado, tá vendo que é bem o cantinho? E ele forma meio que um triângulo. E aí eu esfumo. Também cuidado pra na hora de esfumar não ir espalhando, e aí vai ficar tudo um escurão. Eu vou construindo, tá vendo? Um pouquinho mais, esfuma, um pouco mais, esfuma. É claro que você fazendo sozinha é um pouco difícil de saber. Passo mais, não passo mais, esfumo mais, não esfumo mais. É por isso que é importante ir fazendo junto e tal. E claro, como eu já falei, consultoria, né? Momento jabá. Deixa eu vender meu peixe. Gente, mas fala se não é maquiagem profissional. Feita em casa, sozinha. Bom, agora eu vou pegar então um pincel bem fininho e preciso, assim, achatadinho. E vou naquele primeiro marrom, o marrom mais escurão de todos, aquele que é quase um preto. E vou só marcar aqui bem a raiz dos cílios. Bem a raiz dos cílios mesmo, tá? O restante do esfumado a gente já tinha feito. Trans, Curvex and máscara de cílios. A gente já tem vídeo aqui que eu ensino como aplicar máscara de cílios. Máscara. E eu vou aplicar bastante, porque eu não vou pôr cílios postiços. E conselho, cílios postiços, se você for pôr, põe só aquele do finalzinho do olho, sabe? Porque se você põe toda a extensão, você meio que acaba com a maquiagem que você fez. Você cobre tudo, não faz sentido na minha cabeça. Aquele só de finalzinho fica mais natural. Ai, não custa falar, se a ocasião for tipo um casamento. Oh, beleza! Uma coisa que você sabe que você vai chorar, passa máscara à prova d'água. Borrou, eu vou deixar secar pra limpar. É bom que aconteça que eu já mostro como é que arruma. Embaixo, pouco produto. Só carimba. Agora que já secou essa borrada que eu dei, aí eu vou pegar um cotonete limpo, seco. E vou tirar assim, eu ponho na pele e giro, ó. Que sai como uma casquinha. Como eu não apliquei pó, eu ainda posso voltar com a esponjinha e apagar como uma borrachinha. Gente, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou de alguma forma, por favor, deixa um like. Isso é muito importante. Compartilha também, né? Manda para aquela amiga que você sabe que vai querer se maquiar, que vai ter uma festa, que não tá podendo gastar com um maquiador. Compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas, mas com certeza vai me ajudar também, porque assim outras pessoas podem conhecer meu trabalho. O like já ajuda assim demais mesmo, mas se você puder compartilhar seria incrível. Se por acaso você não viu a primeira parte, lembra de assistir, porque vai fazer diferença, tá bom? Obrigada a você que ficou até aqui, um beijo enorme, fique com Deus e até a próxima.